Amados, o nosso socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Com certeza, o teu socorro vem do Senhor. Essa foi a afirmativa do salmista ao escrever o Salmo capítulo 121. E eu quero que os irmãos ouçam com atenção. Salmo capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Nós vamos ficar de pé para nós lermos essa palavra abençoada do Senhor. E vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite tão abençoada, noite do Senhor para as nossas almas. Salmo capítulo 121, a partir do versículo 1 diz: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Senhor, muito obrigado pela palavra, Pai. Queremos ouvir aquilo que Tu tens para nos dar como revelação nesta noite. Que Tu venhas mover de forma grandiosa, poderosa, para que em todas as coisas possamos sentir a Tua santa e bendita presença. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Os irmãos podem assentar-se. Hoje nós teremos como música de fundo fogos. Amém? Mas vamos focar a nossa atenção na palavra do Eterno, porque é essa que nos edifica, é esta que fala conosco. Esse texto ele é muito interessante, irmãos, porque chama-nos atenção para o medo. Olha que interessante. O salmista, ele mostra que está temeroso, que ele está com medo. E o texto inicia dizendo: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Amados, é preciso entender que o medo está sempre presente na nossa vida. Às vezes nós queremos contorná-lo, queremos de uma forma ou outra fugir do mesmo, no entanto, o medo é uma presença constante. Se você analisar bem, o medo está em diversas áreas da tua vida. E nós temos que olhar sempre para o Senhor, porque é do Senhor que vem o socorro. E certamente é totalmente possível vencê-lo. O que nós não podemos fazer, irmãos, é nos deixar envolver pelas situações, nos deixar envolver pelos problemas. E é muito comum nós nos deixarmos envolver pelas situações e pelos problemas. Quantas vezes nós devíamos estar com nossos olhos fixos no Senhor, olhando para Deus, no entanto, nós tiramos de Deus e colocamos nos problemas. Nós tiramos os olhos da presença do Senhor, do poder de Deus, da graça do Todo-Poderoso e passamos a olhar as situações. Ah, mas a situação é difícil, a situação é essa, os problemas os mais diversos. Nós temos que aprender, irmãos, que o nosso olhar precisa estar em Deus. E o salmista já dizia: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É certo que ele estava olhando o monte como habitação de animais selvagens, de lugares perigosos, de homens maus, esconderijo de homens maus. E ele entendia que aquele vale era perigoso, no entanto, o seu socorro vinha do Senhor. O Senhor era o seu socorro. E essa é uma realidade para cada um de nós, porque a nossa vida não é fácil. Os problemas estão presentes, é o monte que está diante de nós, o monte e todas as suas dificuldades, mas quando nós olhamos para o Senhor, irmãos, eis aí o nosso socorro. O salmista sabiamente pergunta: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E sabemos que a resposta também é tão grandiosa quanto a pergunta. Sabemos que a resposta é: o meu socorro vem do Senhor. Mas é preciso entender que o medo estará sempre presente. Nós temos medo talvez da enfermidade que pode alojar-se em nosso corpo, da falta de saúde, quem sabe da falta de dinheiro, a velhice que chega para todos. E você passa a olhar para frente e dá um medo, a barriga esfria, aquele frio na barriga, e o futuro?
Não é assim? Há tantas situações que geram medo na nossa existência. Há tantas situações, amados. Mas é preciso sempre olharmos para o Senhor, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos coloca de pé. Os nossos olhos não podem estar fixos nos montes, nos problemas, nas adversidades, mas sempre olhando para aquele que pode resolvê-las, que pode nos dar uma direção certa. É necessário aquela confiança no Senhor, aquela confiança, amados, aquela confiança que nos faz andar por sobre as águas, por sobre os problemas, aquela confiança que nos aproxima cada dia mais de Deus e que enche o nosso coração de gozo e de prazer. A palavra do Senhor, ela é completa e ela traz ensinamentos que nos fazem andar. Ensinamentos que nos dão forças para seguirmos em frente. Todas as vezes que nós meditamos na palavra, o Senhor há de nos responder. De onde me virá o socorro? De onde me virá as respostas? O nosso socorro e as nossas respostas, com certeza, virão do Senhor. Em meio aos nossos questionamentos, em meio às nossas dificuldades, os medos que surgem, olhemos para o Senhor, porque Ele é bom, a sua graça dura para sempre. O cuidado do Senhor é uma verdade inquestionável. Amém? Mas seguindo nesse texto, amados, seguindo na leitura da palavra do Senhor, nós vemos que temos um Deus protetor. O salmista chama-nos a atenção para o perigo que está escondido no monte, os problemas, as adversidades, mas também chama-nos a atenção, principalmente, ele quer enfatizar a necessidade de entendermos que temos um Deus protetor, um Deus que guarda, um Deus que move, um Deus que nos ama de uma forma que nós não entendemos e jamais vamos entender. E esse Deus protetor, irmãos, Ele é constante na vida daqueles que são fiéis. A partir do momento que nós somos fiéis ao Todo-Poderoso, e fidelidade, irmãos, é vivermos Deus continuamente. Quando o homem é fiel, ele vive Deus diariamente. Ele vive Deus no decorrer do mês, no decorrer do ano. Ele não abre exceções para os males, ele não abre exceções para as dificuldades, ele não abre exceções para o pecado. Quando o homem é fiel, ele recebe de Deus a proteção, ele tem o cuidado de Deus sobre a sua vida, e esse cuidado é interessante, ele é 24 horas dia. O Senhor, amados, não abre mão da gente, o Senhor cuida de nós. O Senhor tem prazer em cuidar de cada um de nós. No entanto, nós temos que tomar posse dessa realidade e possuirmos um coração no qual haja prazer em estar diante do Senhor. Prazer em viver a verdade do Todo-Poderoso. Versículos 3 e 4, Salmo 121. Diz o salmista: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Veja, olha a proteção de Deus. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Oh, glórias! A promessa é que o Senhor guarda até o nosso andar. Ele guarda a nossa vida. Ele nos protege em nossos planos. Diz a palavra, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O Senhor, irmãos, diariamente te dá a dose necessária de força para você viver com êxito, para você vencer. O Senhor te capacita o suficiente para que você tenha condições de seguir em frente. Às vezes, amados, nós não olhamos desta forma e achamos que estamos desamparados, soltos. Mas a proteção do Eterno, mesmo em meio às dificuldades, ela é presente. Mesmo em meio às provas, a proteção de Deus é presente. Você há de passar pelas dificuldades, passar pelos problemas, no entanto, não serão fortes suficientes para te separar da presença de Deus. E a promessa do Senhor é que nada pode nos separar dele. Nada, irmãos.
Não seja as dificuldades, não seja os seres espirituais, nada tem poder para separar aquele que é fiel, aquele que confia, aquele que ama o Senhor, nada tem poder. O Senhor guarda nossos pés, Ele firma os nossos passos, o Senhor nos assegura proteção, o Senhor é o nosso Deus protetor e a sua proteção é constante a cada instante da nossa vida. É necessário, no entanto, confiarmos nessa verdade. Confiarmos, irmãos, nós precisamos entender que a confiança é extremamente necessária na nossa existência, porque se eu não acredito no cuidado de Deus, eu vou vacilar. Se eu não acredito na proteção de Deus, eu não vou conseguir andar, irmãos. Eu terei problemas na minha caminhada. Eu serei uma pessoa abatida, sem alegria, sem prazer, sem satisfação naquilo que é de Deus. Eu tenho que olhar para o Senhor, confiar nele, porque Ele dá-me força para seguir, para andar. Oh, glórias! Lembrando ainda, irmãos, que a proteção de Deus, ela é pessoal. Deus cuida não de uma coletividade, mas Deus cuida de cada um de nós. Diz a palavra que o Senhor nos chama pelo nome, que o Senhor morreu pela minha vida, morreu pela tua vida. O Senhor não morreu por uma coletividade, o Senhor morreu por você, é algo pessoal. O amor, aquilo que motivou Deus a mandar, a enviar Jesus nascer, foi o amor que Ele tinha para com a minha vida e para com a tua vida. Esse é o amor real do Todo-Poderoso. E o versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Amém? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Aleluias. Amados, nesse texto o salmista entende que o Senhor, Ele é a nossa sombra. Isso significa, irmãos, que o Senhor, Ele não se afasta de nós. Não se afasta. Por incrível que pareça. Nós damos passos errados quando somos vacilantes, quando perdemos a confiança, mas o Senhor nos ama a ponto de continuar conosco. A Bíblia diz que Ele é como a sombra, irmãos. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Vocês já notaram que é quase impossível acabar de fato com a sombra? Ela deixa de existir porque não tem uma luz incidente sobre a tua vida. Mas, veja, se porventura aparecer a luz, eis a sombra. É impossível luz sem sombra. É impossível. Se você tem uma luz, há uma sombra. Se eu coloco a minha mão aqui, há uma sombra da minha mão sobre esta mesa. Assim é a presença de Deus na nossa vida. O Senhor é constante sobre a nossa vida. Nada pode nos afastar da presença. Nós não podemos também nos desgrudar do Senhor, aleluias. Nós não podemos, amados. Nós temos que andar com o Senhor a cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Eu tenho que aprender, irmãos, a amar o Senhor. Na verdade, amar não se aprende, mas aprenda a necessidade de deixar o amor do Senhor manifestar-se através da tua vida. Porque é o Senhor que enche o nosso coração de amor. É o Senhor que enche o nosso coração de prazer e de alegria. E é muito comum, irmãos, nós ouvimos as pessoas falarem: eu aprendi a amar você. Alguém já teve a coragem de chegar para ti e falar: eu aprendi a amar você? Amados, é uma das afirmações mais falsas que existe no mundo. Não existe afirmação mais falsa. Eu aprendi a amar você. Gente, amar não se aprende. Amar é dom de Deus. É algo intrínseco à nossa natureza. Eu não posso aprender a amar. Amar é dom de Deus. É Deus que derrama amor na minha vida, na nossa vida. E esse mesmo amor que eu preciso ter para com o próximo, não porque aprendi, mas porque eu amo, o Senhor tem para com a nossa vida. O Senhor nos ama de uma forma pessoal.
de uma forma maravilhosa. O Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor tem prazer em sentar-se conosco. Vamos trazer para o coloquial, para o dia a dia. O Senhor tem prazer em sentar com você. O Senhor tem prazer em conversar com você. Deus quer ouvir as tuas histórias. Deus quer sorrir contigo. Deus quer ser teu amigo. Deus quer andar contigo. Ele quer que tu sejas alguém que tenha Ele como sombra na sua vida. Deus quer que você seja próximo. Deus quer que você o tenha como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir do momento que nós entendemos essa verdade, amados, nós veremos que Deus, Ele é a nossa proteção pessoal. Deus é, entre aspas, abre aspas, o nosso guarda-costas, fecha aspas. Amém? É assim que é a verdade de Deus na nossa vida. É Ele que zela por nós, é Ele que cuida de nós, é Ele que abre caminhos, é Ele que dá o livramento, é Ele que tem a sua mão sobre a nossa vida, é Ele que não permite que sejamos destruídos pelo maligno, é Ele que nos dá o dom de vida, é Ele que faz as coisas acontecerem, seja elas quais forem, na nossa existência. Quando você é de Deus, amados, quando você é de Deus, eis aí o parêntese, quando você é de Deus, tudo que acontece na tua vida provém do Senhor. É Deus que permite, é Deus que deixa, é Deus que faz acontecer. Quando a pessoa não é de Deus, está aberto, está suscetível a toda sorte de males. Mas, quando nós somos de Deus, o Eterno cuida da gente. Oh, glórias! E nós temos que aprender, agora sim, aprendermos a descansar no Senhor, a depositar no Eterno a nossa esperança. No momento das aflições, no momento das perseguições, dos problemas, olharmos para aquele que zela por nós, que tem prazer em nos abençoar e fazer coisas novas na nossa existência. Queridos, o servo de Deus, ele precisa sentir-se agraciado, porque tem um Deus poderoso que cuida dele. Mas nós não vemos dessa forma. Nós somos tão limitados, tão finitos, que os nossos olhos estão tão focados muitas vezes nessa terra, que nós não olhamos para cima, para enxergarmos que existe um Deus que criou céus e terra. Oh, meu Deus! Que existe um Deus que cuida de nós, que zela pela nossa vida, que tem grandes coisas para a nossa existência. Precisamos aprender, irmãos, agora sim, aprendamos a olhar para o Senhor, porque Ele tem um cuidado particular para com a tua vida. Deus tem um cuidado particular para contigo. Amém? O salmista havia entendido isto, irmãos. Ele compreendeu que as dificuldades, os problemas, os homens maus geravam medo, geravam temor. No entanto, ele conseguiu entender que a proteção de Deus era constante na sua vida, que o cuidado do Senhor não era algo coletivo, mas pessoal, que Deus olhava de forma direta para ele. E ainda, que a proteção do Senhor era completa. A proteção de Deus é completa na nossa vida. Versículos 6 até 8 diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, nesse texto vemos que Deus cuida de cada um de nós de uma forma completa. Deus cuida de cada um de nós de uma forma completa. O texto, o salmista chama-nos atenção para a realidade do deserto. Veja, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, as regiões desérticas, elas são extremamente quentes durante o dia. É um calor escaldante. Quem já esteve no deserto sabe disso.
No entanto, as noites são extremamente frias. Eis o porquê que o salmista cita o sol e a lua, a noite e o dia. O Senhor, amados, Ele é completo. O Senhor cuida de você em todas as áreas da tua vida, a cada instante da tua vida. O Senhor não tem momentos especiais para cuidar de você, mas o cuidado do Senhor é completo. E nós precisamos entender esta verdade, amados, e andarmos cada dia mais segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que o Senhor quer, porque a partir do momento que nós olhamos para o eterno, olhamos para a glória do Senhor, seja qual for o estado que nos cerca, seja qual for ou quais forem as dificuldades que nos cercam, o Senhor é conosco. A mão de Deus está sobre as nossas vidas. Nós temos que olhar, irmãos, para essa proteção de Deus, essa proteção completa nas coisas mínimas e permitir que elas cresçam para as coisas máximas. Porque o Senhor é assim, irmãos. Às vezes nós não apresentamos diante do Senhor as nossas pequenas dificuldades, mas no momento que as dificuldades que aos nossos olhos são grandes, nós estamos de joelho, de jejum, enfim, clamando para que Deus tenha misericórdia. Mas esse Deus que nós amamos é aquele que cura uma gripe, é aquele que arranca uma tosse de alguém, mas também é o Deus Todo-Poderoso que tira alguém da sepultura. No entanto, amados, nós olhamos só para Deus nos momentos que nós consideramos difíceis. Aprenda a depender de Deus a cada instante, a cada minuto. Nós temos que aprender a possuirmos essa dependência do Senhor, do Deus que nos protege de uma forma completa, do Deus que cuida de nós de uma forma completa, do Deus Todo-Poderoso que não abre mão da nossa vida, do Deus que não se cansa em nos abençoar, não se cansa em nos ajudar, do Deus, amados, que não se cansa de nós. Por incrível que pareça, nós, pobres criaturas, cansamo-nos de Deus. Nós cansamo-nos de Deus. Eis aí um grande problema, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida e vemos as dificuldades que temos em andar, em seguir, em estar na presença do Senhor. Isso é reflexo do nosso cansaço de Deus. Nós enjoamos, no popular, no coloquial, nós enjoamos de Deus. Nós enjoamos do Senhor. E a partir do momento que isso torna-se uma realidade na nossa existência, irmãos, nós viramos as costas para o Senhor e vamos lembrar dele somente nos momentos de extrema dificuldades. Mas é preciso muito cuidado, porque o Senhor também é justo e fiel. É um Deus de amor, é um Deus que cuida da gente, mas também Ele é o Deus justo. O Deus que sonda o nosso coração e sabe o que é que motiva a nossa busca pela sua presença. Ele sabe o que é que motiva. Porque muitos, amados, não buscam Deus porque o amam, porque tem prazer, mas buscam a Deus pela religiosidade, buscam a Deus pela tradição, buscam a Deus por uma série de fatores, porque gostam talvez do pastor, porque gostam do ambiente, do templo, porque gostam da religião, mas será que gostam de Deus? Nós temos que aprender, amados, que o Senhor move de forma favorável quando nós o amamos ao Senhor. O salmista, com certeza, ele compreendeu esta verdade. E nas suas viagens, nas suas caminhadas, ele via os problemas diante de si. Ele olhava para os montes e sabia que era o lugar onde estavam os animais perigosos, onde se escondiam os malfeitores. E ele falava: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Nós temos que olhar para essa realidade na nossa vida e perguntarmos a nós mesmos: de onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro?
Será que o meu socorro vem do Senhor? Será que nós estamos tão firmados no Todo-Poderoso, tão certos que o Senhor cuida da gente, a ponto de recebermos, a ponto de recorrermos pelo socorro de Deus? E essa é uma verdade que nós não podemos perder de vista, amados. Nós temos que, cada dia, olhar para o Deus de Israel, o Deus maravilhoso, o Deus que nos dá exemplos dia após dia de quão grande é, de quão maravilhoso é, e permitir que o Espírito Santo de Deus adentre o nosso coração e que nós possamos ter um templo limpo, para que o Espírito mova de forma soberana e assim nós possamos ver e sentir a grande e maravilhosa presença de Deus. Amém? O salmista pergunta: de onde virá o meu socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele mesmo traz a resposta para cada um de nós. Para ele, o seu socorro vinha do Senhor que fez o céu e a terra. Nós também, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas adversidades, em meio aos nossos medos, qual é o teu medo? Eu acho que todos nós temos medos, temos temores. Por mais fiéis que somos, sempre temos alguma espécie de temor, de medo. Mas, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós vamos entendendo a necessidade, compreendendo que é necessário depositarmos aos pés do Eterno todas essas situações. Que é preciso colocarmos o monte e suas adversidades diante do Senhor, para que assim, amados, possamos experimentar da proteção constante, da proteção 24 horas dia do Senhor. O Senhor para nós precisa ser uma espécie de seguro, proteção 24 horas dia, para que assim nós possamos andar firmes, certos, que o nosso amado cuida da gente. Ainda, irmãos, é preciso entender que a proteção de Deus é pessoal. Que Deus olha para você, que Deus te conhece, Deus sabe o teu nome, Deus sabe os teus anseios, Deus sabe as tuas necessidades, Deus sabe quem é você, Deus cuida de uma forma pessoal. Oh, glórias! Que Deus seja para você como a tua sombra. A tua sombra não abre mão de você. Oh, glórias! Sempre que há uma luz, eis aí a nossa amada sombra. Que assim seja também com Deus na nossa vida. Como Ele é a luz, sempre teremos a sombra. Aleluias! Oh, glórias! Que o Senhor, amados, seja para você como uma sombra onde quer que você esteja. Amém? E ainda, Ele é uma proteção completa na nossa vida. Aprenda a olhar para as pequenas dificuldades e apresentá-las ao Senhor. Olhe para as dificuldades medianas, apresente-as ao Senhor. Olhe para aquelas dificuldades que só Deus dá causa, como dizem. Apresente-as ao Senhor. Porque Deus, amados, Ele é completo. Deus é completo. E Ele precisa envolver a nossa vida de uma forma total, em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós somos e precisamos ser dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Entenda, irmãos. Nós precisamos viver uma dependência completa do amado. Uma dependência, irmãos, tão forte, a ponto de nos fundirmos com Ele e tornarmos-nos um com Ele, para que em todas as situações, onde quer que estejamos, sejamos um com Deus. Oh, glórias! E assim estejamos debaixo da mão protetora do nosso Senhor e Salvador. Mas existe um engano, irmãos. Para finalizarmos essa palavra, eu quero chamá-los a atenção para um engano que quer sempre nos acompanhar. Um engano que quer sempre nos acompanhar. Esteja atento. Veja, mesmo sendo Deus a nossa proteção constante,
a nossa proteção pessoal, nosso guarda-costas, mesmo sendo Deus aquele que nos protege de uma forma completa. Em parte alguma você encontra um texto dizendo que estarás isento dos problemas e das provações. Em parte alguma, na verdade, Cristo olha para cada um de nós e diz: nesse mundo vocês terão muitas aflições, perseguições e problemas similares. Oh, meu Deus! Portanto, nós não estaremos e não estamos isentos dos problemas, das provações. A cada dia, certamente, um mal novo há de surgir. Uma dificuldade nova há de surgir. Um problema novo há de apresentar-se, há de bater na porta, tipo assim: ó, eu sou o teu novo mal. Eu sou o teu novo mal, abre a porta. É mais ou menos assim, irmãos. Isto quando ele não vem de forma sorrateira e entra pelas brechas que nós abrimos. Fica atento. No entanto, se tu és fiel ao Todo-Poderoso, o Eterno há de guardá-lo, há de protegê-lo. Porque Deus, Ele nos socorre, Ele nos guarda, Ele nos envolve. Oh, glórias! E nós, amados, em meio aos nossos medos, não devemos olhar para os montes das dificuldades, das adversidades. Em meio ao teu medo, às tuas dificuldades, não olhe para os montes, mas olhe para aquele que é o nosso socorro. Olhe sempre para Deus, porque dele vem o nosso socorro. Certamente o salmista experimentou também o socorro de Deus. Porque ele faz inicialmente uma colocação, ele mostra as dificuldades que são comuns a nós. Mas no decorrer do texto, ele mostra a solução que ele recebeu na sua vida. O cuidado de Deus para com a sua vida. Amém? Que da mesma forma nós possamos olhar para o nosso amado Jesus. Oh, meu Deus! E declararmos a Cristo que nós o amamos e queremos usufruir do seu cuidado a cada instante. E assim seremos completos, seremos felizes, porque o amor do Senhor há de manifestar-se na nossa existência. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta palavra e quero clamar que Tu venhas plantá-la em nosso coração, Senhor. Para que no meio das nossas dificuldades, não olhemos para o monte, mas olhemos para Ti, porque, oh meu Deus, o nosso socorro vem de Ti. Para que nós possamos olhar para a Tua graça, olharmos para a Tua misericórdia, oh Deus, olharmos para o Teu poder, confiarmos que Tu não nos desamparas, Senhor, mas que Tu és o nosso amparo a cada instante, a cada minuto. Meu Deus, chama-nos a atenção em meio às nossas dificuldades, para que possamos lembrar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que possamos olhar sempre para Cristo em meio às muitas dificuldades que surgem. Oh, glórias! Mensagem 1153